Deus. Evangelho de João, capítulo 10. Aos irmãos que estão conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. Feliz em ver o pastor Rodolfo. Tudo na paz aí, pastor? Sem dor? Glória a Deus, está lindão. Tudo bem. João 10, a partir do versículo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, e matar, e destruir. Porém eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham com abundância. Muito bem, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração de muitos novos rebanhos, muitos novos pastores, muita gente dizendo que é um profeta do Senhor, ou se autoproclamando apóstolo do Senhor. O Senhor tem os seus escolhidos, é bem verdade, mas tem muita gente que Deus não chamou. Cada um de nós aqui temos da parte do Senhor um chamado. Ninguém aqui de Deus não tem um chamado. Você tem um chamado de Deus na sua vida para um propósito específico dentro da igreja do Senhor. Agora, você vai conseguir discernir o chamado do Senhor se você souber discernir a voz do Senhor. As ovelhas de Jesus, que têm intimidade com Jesus, precisam aprender a discernir quando é a voz do Senhor nos falando. Esse mundo é um mundo muito barulhento e nós temos muitos tipos de vozes. Nós temos a voz do mundo, nós temos o barulho que tem nos deixado cada vez mais inquietos. Ontem nós tivemos aqui uma palestra brilhante sobre a importância do sono, e a humanidade hoje está adoecendo porque não consegue chegar, na sua grande maioria, até o sono REM, aquele sono que você tem todas as suas energias reorganizadas, a sua mente se reorganiza, e foi maravilhosa a palestra que nós tivemos ontem. E o mundo está agitado demais. Junto com a agitação, esse mundo também tem estado sem rumo. O mundo está tateando no escuro, mas o povo de Jesus tem uma voz que lhes faz seguir. Nós que conhecemos a voz do bom pastor, nós nos deixamos seguir por ele. Ele é quem nos conduz aos pastos verdejantes, é ele quem nos leva a águas tranquilas. E quando tentamos fazer isso por conta própria, nós corremos risco como ovelhas. Então somos do Senhor o seu rebanho. Ele, o Senhor, é o nosso supremo pastor. Aqui na terra, Deus colocou homens falíveis como pastores, pastoras, mas o ser humano ele tem limitação. Por melhor que ele seja, ele é limitado em si mesmo. Nós vamos melhorando, amadurecendo, melhorando,
mas o amadurecimento faz uma coisa conosco. O amadurecimento nos faz enxergar do quão incompetente nós somos se o Senhor não estiver conduzindo a nossa vida. Nós não temos competência para dizer eu sou o dono do meu próprio nariz. Não temos sequer competência para escolher certo. E não estou querendo com isso aviltar a inteligência de ninguém, porque na estrada da vida, como a gente tem falado muitas vezes aqui, faz parte na caminhada cristã nós cometermos acertos e erros, nós cairmos e levantarmos, é normal. Mas quando você entra numa roda viva de erros que sempre acontecem, sempre permanecem, é hora da gente parar e dizer: qual voz tem me guiado? É a voz da minha inclinação carnal? É a voz do meu ego? É a voz de Satanás? É a voz que nos seduz a andarmos segundo os nossos próprios desejos e intenções? Então o Senhor disse que Ele é o bom pastor e Ele é a porta. Se nós quisermos ir para o céu, nós temos que passar por Ele. Não há nenhum outro meio de irmos para o céu sem passarmos pelo Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para o que diz os primeiros versículos, para a gente poder ir comentando. Ele diz: em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Qual foi a porta que Jesus está dizendo em primeira instância que ele entrou? Jesus foi chamado de Filho do Homem. Satanás, ele não tem essa prerrogativa. Nós estamos fazendo um curso aqui com a irmã Márcia, cujo tema é Jesus, Filho do Homem e Filho de Deus. É 100% Filho de Deus e é também 100% Filho do Homem. O Senhor Jesus, Ele quando disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e Por que Jesus recebeu toda a autoridade? Porque ele tem as duas naturezas. Ele é Filho do Altíssimo e Ele é Filho do Homem. Então Ele entrou pelo curral das ovelhas, pela porta. Qual porta? A porta do nascimento natural. É por isso que existe uma intenção poderosa, espiritual, por parte de Satanás e suas hostes, em anular na vida da igreja a nossa celebração do Natal. O diabo não quer que você celebre o Natal de Cristo. O que a gente tem aprendido aqui, meus irmãos? No curso Jesus, está em tempo ainda de você vir, tem mais 3 aulas que vão acontecer até o final desse mês, toda terça-feira, às 19h30 aqui, está sendo uma bênção, a gente tem sido muito edificado. Mas o que nós aprendemos até agora? É que Jesus, ele entrou nesse mundo no meio legal. Ele nasceu de uma virgem, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo naquela virgem. Então Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Então por isso que ele está dizendo aqui: eu entrei pela porta das ovelhas. E se tem alguém que entra no aprisco das ovelhas sem passar pela porta do nascimento, esse tal não é o pastor das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Depois ele continua dizendo assim: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, e para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama-as pelo nome e as conduz para fora. Então quando nós deixamos-nos ser guiados pela voz do bom pastor, a nossa vida será acompanhada de sucesso e de vitórias. Mesmo ouvindo a voz do bom pastor, nós muitas vezes vamos cometer erros. É por isso que a nossa audição tem que estar alinhada com a voz do Senhor. Tem hora que você tem que parar e dizer: Senhor, o Senhor disse isso mesmo? E discernir a voz do Senhor. Deus, Ele nos fala de muitas maneiras.
Por exemplo, Deus nos falou hoje através do louvor aqui. Fiquei tão feliz hoje, comentei com a André, a Letícia está cantando tão lindo, ela está tão afinadinha. No começo foi uma vergonha, lembra, André? E parece que foi ontem. Ela está tão afinadinha, tão lindo, uma ovelhinha daqui da casa. Tão bom a gente ver os nossos filhos crescendo na presença de Jesus, isso não tem preço. Mas tem vozes aí fora querendo nos conduzir. Tenha cuidado com as vozes que chegam ao seu coração, à sua audição, ao seu mundo mental. Tenha cuidado, que poderá ser a voz daquele que é um imitador do Senhor das nossas almas. A voz dele vem para confundir. Ele, como imitador, ele é perfeito na sua imitação, mas não é para nos levar para mais perto de Jesus, é para nos levar para mais longe de Jesus. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e se deixam ser conduzidos pela minha voz, diz o Senhor. Outra coisa que ele depois diz é que uma vez que eu dei ouvido à voz do Senhor, agora ele faz uma segunda coisa, ele vai à minha frente e eu tenho como exemplo, ele vai à minha frente, eu vou atrás. Ele é o pastor, as ovelhas devem andar atrás do pastor. As ovelhas devem seguir a voz do pastor. O Senhor Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele é o amado das nossas almas. Então o Senhor vai falando conosco. Como é que é a voz do Senhor? A voz do Senhor não é só como a voz de muitas águas, como a gente vê lá no Apocalipse, mas é a voz que ecoa dentro de nós, manso e suave. Por isso que nós cantamos aqui um hino do cantor cristão que diz: manso e suave Jesus está chamando. A voz do Senhor requererá muitas vezes a nossa total atenção. Por que nós fechamos os olhos na hora da oração? É porque se eu não fechar o olho, Deus não ouve a minha oração? Não. A gente faz isso para não se distrair. Às vezes é uma criança que está agitada na nossa frente, às vezes algum irmão vai passar, vai tirar a nossa atenção. Então nós entramos no nosso lugar secreto, no nosso coração, e ali nós invocamos o nome do Senhor. E na hora que começamos a ter contato, desligando aqui dessa realidade terrível, e começamos a entrar na realidade da presença do Senhor, então a sua voz que estava tão longe, ela começa a ficar mais audível em mim. Você começa a ouvir a voz do Senhor guiando você. Pessoas que têm tomado decisões erradas na vida são pessoas que desaprenderam, deixaram de prestar atenção na boa voz do Senhor Jesus. Continua. Então diz aqui que ele entra pela porta. Segundo, que coisa boa, ele vai adiante das ovelhas. Terceiro, essa é a parte que eu mais gosto. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Meus irmãos, isso deverá nos deixar envaidecidos. Sabe por quê? Quando você chega perto de uma celebridade, você sabe quem aquela celebridade é, mas ela nem sabe quem você é. Eu me lembro de uma vez, eu vi uma reportagem no tempo do primeiro Rock in Rio, há 200 anos atrás. É aquele grupo Queen, do Fred Mercury. Foram entrevistar o Fred Mercury e falaram com ele assim: tem um monte de cantor aqui que está querendo falar com você. Ele não estava sem paciência para isso. Então teve um desses cantores que foi lá e falou assim: a gente quer conhecer você. E na conversa ele soltou, sabe o quê? Mas eu não conheço vocês, eu não quero conhecer. E um deles disse assim: mas o senhor deveria nos conhecer, nós também somos artistas. E ele, numa arrogante fala e presunção, ele falou assim: vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês.
vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Aí você fica desejando que uma celebridade te reconheça. E quando uma celebridade te dá uma atenção qualquer, você fica envaidecido. Mas nós temos o Senhor do Universo que nos conhece pelo nome. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o seu RG, o seu CPF, Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece você pelo avesso, Ele sabe de tudo a seu respeito, Ele sabe até quantas vezes você vai pecar. Sabe, pastor? Sabe. O Senhor sabe. Como é isso? Eu não sei, por isso que Ele é Deus. Mas antes de tudo, Ele é o nosso pastor. Ele quer nos guiar. Ele quer tirar a gente desse mundo confuso, nos tomar pela mão e nos levar para as águas de descanso, para os pastos verdejantes. Meus irmãos, só a poesia do Salmo 23, só pela palavra que traz no nosso imaginário imagens de paz, isso por si só é terapêutico. Você quer ver uma coisa, está angustiado, está ansioso? Fecha os olhos e começa a relembrar o Salmo 23 e começa a recitar. A paz vem. Eu falei esses dias aqui, um dia desse, uma insônia terrível, a mente muito agitada, pavorosamente agitada. Eu coloquei meu fone de ouvido, a Dilma já tinha dormido, coloquei um fundo musical, um instrumental que traz a presença de Deus, sem ninguém cantando. Eu comecei a recitar os salmos de cor. A presença de Deus veio sobre a minha cama, sobre o meu quarto. O pastor começou a falar comigo, o sumo pastor. Vem paz. Isso faz uma diferença brutal na nossa existência. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Agora, para eu ouvir a voz do Senhor, eu tenho que anular todo o barulho externo aqui. Eu tenho que acalmar o meu coração. Enquanto nós estivermos participando desse mundo, numa agitação terrível como nós temos vivido, nós teremos muita dificuldade em ouvirmos o Senhor. Então, Ele entra pela porta das ovelhas, Ele vai à frente das ovelhas, mas Ele sabe o nome de cada ovelha dele de cor. Olha, aquele ali, Senhor, é o Natanael. Eu sei, fala com ele, que eu ouvi quando ele estava debaixo da figueira. Quando Natanael ouviu aquela palavra, ele ficou impressionado. Ele reconheceu em Jesus o Messias. Não apresentou, não houve uma apresentação para ser Jesus, para ser Natanael. Ele disse, Jesus passando com a multidão, passou debaixo daquela figueira brava, e ele parou e disse, Zaqueu, desce depressa. Foi pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Você já viu, você vai ficando velho e troca nome? A minha mãe de vez em quando me chama pelo nome do meu irmão. Eu falei, mãe, enquanto só estiver me chamando pelo nome do meu irmão, está tudo bem. Só me chamar pelo nome das irmãs, vai dar ruim. Mas é normal, uma mente cansada, a gente se equivoca, a gente troca. A gente chama o Júlio de Geralda, de Geraldo, a gente faz isso mesmo. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço pelo nome. Quando Jesus diz que nos conhece pelo nosso nome, significa que Ele sabe tudo a nosso respeito. Meus irmãos, quando estudamos nos últimos 5 anos aqui, pelo menos 2 vezes, as 7 cartas do Senhor Jesus às igrejas na Ásia. Todas as vezes que nós lemos aquelas cartas, traz temor, irmãos. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras.
Ele não fala isso para uma igreja só, ele fala isso para algumas igrejas. Eu conheço as tuas obras. Você quer ver uma coisa que me dá muito temor? É quando a uma das igrejas ele diz assim: e tenho contra ti, meu Deus. Eu me pergunto: Senhor, tem alguma coisa em mim que o Senhor tem contra mim? E tenho contra ti. A uma dessas igrejas, Senhor, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmãos, olha o que João diz: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo. Na proporção que você começa a amar o mundo e começa a tornar tudo normal, isso não tem nada a ver. Você vai começar a profanar aquilo que é santo, que o Senhor estabeleceu que seja santo. E quando nós perdemos esse senso de que as coisas de Deus não podem ser tocadas e nem brincadas com elas, os seus valores eternos, a sua palavra eterna, se isso estiver acontecendo com você, ore hoje: Senhor, eu quero voltar a ouvir a tua voz, porque Ele nos conhece pelo nome. Meus irmãos, nós temos orado aqui nos grupos de oração pela igreja, nós estamos pedindo avivamento, mas o Senhor me falou essa semana: há pecado na igreja. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia, há pecado na igreja. Então vamos orar, vamos santificar. A palavra de Deus diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Nós temos tido cuidado com esta palavra e temos falado. Quando o profeta endureceu o seu coração, disse: eu não vou falar. O Senhor disse para ele, o profeta Ezequiel: você vai falar com o meu povo, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. A voz do Senhor é mansa, é suave, mas quando Ele chama em autoridade, meus irmãos, o mundo se cala diante dele, os ventos se calam, porque a criação responde ao chamado do Senhor. Mas aqui João diz que Ele, o Senhor, leva a ovelha a pastos verdejantes, Ele guia as ovelhas às águas tranquilas. Saciedade e tranquilidade são garantidas pelo nosso Senhor. Você vai ter toda a necessidade provida pelo Senhor, se você seguir a voz dele, e o seu coração vai estar em paz, você vai estar tranquilo. Romanos 5:8, o apóstolo Paulo diz que Jesus provou o seu amor por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele, o sumo pastor, Ele deu a vida por nós, suas ovelhas. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu quero encerrar essa palavra dizendo da parte do Senhor para você o seguinte: fuja da voz do falso pastor. Eu já falei isso aqui algumas vezes esse ano, eu estou numa felicidade pastoral tremenda. Sabe porque a gente está vendo a igreja crescer? A igreja está amadurecendo espiritualmente, também está crescendo numericamente. Nós tivemos um tempo de águas estagnadas aqui na igreja, mas nós estamos vendo os ministérios funcionando e Deus está feliz, mas o diabo ele está jurando destruir ministérios aqui na igreja. Não vamos soltar a espada da nossa mão. A Bíblia diz que quando Josué entrou em Ai para possuir a terra, a espada estava pegada à sua mão. O
crente em Jesus, ele não pode soltar a espada, ela tem que estar grudada na sua mão. Para na hora em que o inimigo de nossas almas cruzar o nosso caminho, com uma espadada da palavra de Deus, nós coloquemos ele para correr. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Porque o justo se deixa guiar, a ovelha do Senhor se deixa guiar. Então, meus irmãos, eu estava falando com os irmãos na porta ali, pastora Rita, irmão Martins, que ano 2022. Meus irmãos, parece que foi ontem, 1º do ano, fizemos um culto abençoado, consagração de votos, Deus abençoou, honrou já alguns irmãos em propósitos aqui, mas já estamos chegando no final do ano, 4 meses acaba o ano. E a pergunta que nós devemos fazer, pensando em agradar o coração do sumo pastor, é: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Meus irmãos, eu quero testemunhar, já algumas coisas já contei aqui, no período da pandemia, e nesses tempos difíceis, o bom pastor cuidou de mim, da minha mulher e dos meus filhos com muito amor. Não tivemos falta. Os irmãos sabem, eu quase morri, foram 4 dias de UTI. Para quem não sabe, eu sou asmático crônico, tem dia que eu passo aperto aqui para pregar. Tenho insuficiência cardíaca. Havia uma expectativa de fazer um transplante cardíaco e Deus botou a mão e disse: não. Eu tenho sido guiado pelo bom pastor. Eu tenho experimentado o melhor na minha vida. Olha, irmãos, Deus tem honrado os pedidos da minha família. Ele tem feito realizar sonhos de bobagem, coisa que... Mas Ele faz. Está aqui, meu filho. Deus é bom demais. Jesus é bom demais. Vamos agradar-lhe o coração. Vamos fazer de tudo para que Ele se agrade com a nossa existência, para que ao olhar para cada um de nós em particularidade, Ele possa declarar aos santos que estão no céu com Ele, aos anjos que estão no céu com Ele, porque Ele diz a sua palavra que os céus têm uma expectativa com a terra. Ele possa declarar a seu respeito: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aquela é minha filha amada em quem eu tenho muito prazer. Pai, ali Ele ouve a minha voz. Pai, olha aquela ali, olha como ela me obedece. Esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que a gente continue ouvindo a voz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu estou sentindo assim, o desejo de cantar um hino. Vamos ficar de pé? Mateus, joga aí Quero Ser Como Jesus, se puder. Eu vou usar o violão do André aqui.